Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo certinho? Gente, vamos fazer a correção das atividades do livro, tá? Eu peço que vocês abram na página 76 do livro de vocês e aí que vocês acompanhem junto comigo, tá bom? Vamos continuar o estudo dos substantivos, tá? Bom, aí o livro traz assim a definição, né? As palavras da nossa língua são organizadas em classes para que suas funções sejam estudadas com mais facilidade. Então, a gente organiza as palavras da língua em 10 grupos, né, que são chamados de classes gramaticais, certo? E o substantivo é uma dessas classes gramaticais, um desses 10 grupos, né? Bom, nessa seção vamos estudar a classe que possui o maior número de palavras, que é o substantivo, tá? É o maior grupo que a gente tem de palavras. Bom, número 1. Leia a anedota, é um gênero, né, textual, anedota, que tem um cunho humorístico também, tá? A seguir e responda as questões. Ao chegar da escola, né, o garoto, com um ar de esperteza, pergunta ao pai: é verdade que a inteligência dos pais sempre é maior que a dos filhos? Sim, é verdade. E até os cachorros sabem disso, respondeu o pai. Então me diga, quem inventou o avião? Foi Santos Dumont. Nesse caso, porque não foi o pai dele, de origem popular, né? Então, se a gente for observar, né, o filho foi bem esperto aí, nesse caso, né? Pegou o pai direitinho, né? Bom, na letra A tá assim: quais são os personagens dessa história? Nós podemos perceber que são pai, filho, né? O pai e o garoto, certo? Bom, qual é o nome do lugar de onde o garoto chega? O garoto chega da escola, né? Ao chegar da escola, então, o lugar, né, da onde ele chega é a escola. C. Que palavra dá nome à invenção de Santos Dumont? Santos Dumont inventou o quê? Né? Inventou o avião, certo? Quais animais foram citados nessa história? Então, aí a gente tem, né, o cachorro e só, né, os cachorros. Bom, na 2, as palavras que respondem às questões da atividade anterior foram usadas para indicar características de determinados elementos na anedota? Não, elas não indicam características, né? Elas são nomes, né, na verdade. Nomear, ou seja, dar nome a algum elemento da anedota. Aquele bicho, né, eu dou nome de cachorro, né? Aquele animal eu dou nome de cachorro, especificamente. Aquele objeto, né, aquele veículo, né, eu dou o nome de avião. Aquele estabelecimento, local, eu dou nome de escola. E aquelas pessoas, né, garoto e pai, certo? Então, são nomes, não indicam características, né? São nomes. As palavras garoto, pai, escola, avião e cachorros empregadas na anedota são chamadas de substantivos, certo? Então, essa definição que o livro traz é uma definição semântica. Lembra que eu falei, né, que as gramáticas elas costumam trazer uma definição semântica sobre os substantivos. Mas os substantivos também podem ser identificados pela sua morfologia, né, pela sua estrutura, tá bom? Que se difere dos verbos, por exemplo, tá? Nós vamos ver bem isso um pouquinho mais para frente. Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres, certo? Então, ela nomeia os seres reais ou imaginários, como animais, pessoas, objetos, sentimentos, lugares, ações, estados e etc. Substantivo simples e substantivo composto. Bom, para que a gente possa entender, né, essas subdivisões, né, do substantivo, nós temos o substantivo simples e o substantivo composto aí que está sendo falado, certo? Então, nesse exercício, o livro ele vai utilizar a tirinha para exemplificar, né, o fato do substantivo simples, né, o conceito de substantivo simples e o substantivo composto. Leia a tirinha a seguir, em que o personagem Armandinho conversa com a personagem Fê. Depois responda as questões. Então, aí nós temos, né? Meu pai e eu renovamos todo o guarda-roupa da mamãe, Fê. Verdade mesmo? Sim, pintamos ele de azul. Nossa, coitado da mãe, né? Bom, no primeiro quadrinho, né?
como Armandinho, né, que é esse menininho, se sentia pela tarefa que ele e seu pai haviam realizado. Então, no primeiro momento, né, fazendo uma análise aí da imagem, né, a gente percebe que ele está feliz, né, que ele está alegre ali, animado, entusiasmado, né, para contar a novidade para a amiga. E aí, né, como é que a Fê reagiu no segundo quadrinho ao sentir a novidade, ao ouvir a novidade de Armandinho? Então, ela aí também ficou animada, né? Ficou, é verdade, é mesmo. E aí tem o autor utiliza também o recurso linguístico, né, do sinal de pontuação aí de exclamação, né, indicando que ela estava mesmo empolgada com a notícia. Bom, aí no último quadrinho, né, Armandinho explicou como aconteceu a renovação do guarda-roupa. Qual foi a reação de Fê ao ouvir essa explicação? Por que ela reagiu assim, né? Então aí, ó, ela volta a ficar da mesma maneira que ficou no início, né, no primeiro quadrinho, né? Possivelmente houve uma quebra de expectativa aí, né? O que normalmente acontece nas tiras, né? O que aconteceu aqui, né? Ela estava esperando uma coisa e na verdade aconteceu outra coisa diferente do que ela imaginava, né? O que a gente pode supor que ela imaginou, né? A gente pode entender que o Armandinho e o pai, né, eles compraram roupas, né? Quando a pessoa fala assim, renovei o meu guarda-roupa, a gente não pensa que o guarda-roupa foi restaurado, a gente pensa que as pessoas compraram roupas novas e aí sim é o famoso banho de loja, né? E aí o que acontece no último quadrinho? Ele fala, nós pintamos o guarda-roupa de azul, né? E aí o que ela faz, né? Ela volta de novo àquele estado inicial, né? Talvez de reprovação, né? Ou enfim, né? Bom, letra D. A palavra guarda-roupa é formada por quais palavras, né? Então a gente tem duas palavras aí, guarda e roupa, certo? Guarda é uma coisa, né? Guarda pode indicar um verbo, né? O verbo guardar, ou pode ser se referir, né, à pessoa que exerce uma profissão, né? O guarda, né? O guarda municipal, enfim. E roupa, a gente sabe que é um objeto, né? Que a gente nomeia aquilo que a gente usa, né? Enfim, aquele pano que a gente usa, enfim. Bom, só que guarda e roupa unidos, né? E eles são formados utilizados pelo hífen, né? Com o hífen, formam uma palavra diferente, né? Guarda-roupa essas duas palavras unidas têm um outro significado. Elas unidas, elas têm um outro significado diferente de guarda, separadamente diferente de roupa. Guarda-roupa é, né, aquele objeto que a gente tem para guardar as nossas roupas, certo? Para organizar a nossa roupa. Bom, alguns substantivos são formados por uma única palavra. Então, a conclusão que a gente tira disso, né, desse estudo. Alguns substantivos são formados por uma única palavra, certo? Como pai, mãe, carro, repolho, alface, seja o que for. E são chamados de substantivos simples. Então, os substantivos simples são formados por uma palavra só, certo? Já os compostos, né? Há também substantivos formados por mais de uma palavra, como é o exemplo aí do guarda-roupa, né? Que podem ou não ser separados por hífen, tá? Que é esse tracinho aí que está entre parênteses. Como guarda-roupa, não é guarda nem roupa, né? Unidos formam um outro significado, atribuem um sentido a um outro ser, né? Vamos dizer assim. Beija-flor também, né? É um animal, né? Um pássaro, né? Nem do verbo beijar, nem flor separadamente. Passatempo, né? Também. Passa, né? Do verbo passar e tempo também, né? E unidos formam passatempo, né? Eles são chamados de substantivos compostos. Então, aí deu para a gente entender mais ou menos o que são substantivos simples e o que são substantivos compostos, certo? Bom, então na página seguinte, né,
na página 78, nós temos aí um estudo, né? Mais uma subdivisão, né, do substantivo, que é o substantivo primitivo e o substantivo derivado, certo? Bom, número 1, leia a seguir uma informação sobre o pai de Santos Dumont. Ele fala assim: seu pai, Henrique Dumont, filho de imigrantes franceses, era um engenheiro ousado que rasgou estradas e túneis pelos sertões antes de se tornar o rei do café em São Paulo, tá? Então aí, né, um trechinho que fala, biográfico, né, que fala sobre a vida do pai do Santos Dumont, né? Possivelmente é uma biografia do Santos Dumont, tá? Bom, letra A. A palavra em destaque, engenheiro, né, foi criada com base em qual outra palavra? Engenho, né? Engenheiro vem de engenho, né? Não vem de engate nem de engessar, embora pareça que tenha o mesmo radical, né? Eng, né? Nos três vem de engenho, né? Porque o radical vai até o NH aí no caso, né? Até o H, né, no caso. Bom, B. Que outros substantivos se originam dessa palavra? Tá? Aí nós temos também, né, o verbo engenhar, engenharia, engenhoca, né, que também tem, né, partem dessa mesma palavra. Então, são chamados substantivos primitivos aqueles que não se originam de nenhuma outra palavra da língua e que podem dar origem a outras. A gente tem mar, por exemplo, né, mar que dá origem a maremoto, que dá origem a maresia, né? É o caso, por exemplo, de engenho, caça, daí a gente tem caçador, né? Caçada, cavalo, a gente tem cavalinho, né? Bom, rio, boi e plano, né? São chamados substantivos derivados aqueles formados com base em uma palavra que já existe, certo? Ou seja, que se originam de outra palavra como engenheiro, caçador, cavaleiro, riacho, boiada, planejamento. Todos partem de um substantivo primitivo, certo? Bom, substantivo comum e substantivo próprio. Número 1. Releia 2 substantivos retirados da biografia de Santos Dumont. Então, aí eu tenho substantivo rapaz e Santos Dumont, certo? Letra A. Qual desses substantivos pode ser empregado para se referir a qualquer pessoa do sexo masculino? Então, aí a gente tem rapaz, né? Rapaz, qualquer pessoa do sexo masculino a gente pode atribuir, né? Esse substantivo é escrito com letra inicial maiúscula ou minúscula? Minúscula, né? B. Com que função, né, o outro substantivo foi empregado? Para nomear uma pessoa em particular. É por isso que ele está em letra maiúscula, né? Todos os nomes de pessoas, né, ou de lugares, nós colocamos com letra maiúscula, diferenciando dos demais, ou para se referir a qualquer pessoa sem especificá-la, né? Então, com que função o outro substantivo foi empregado? Nomear uma pessoa em particular, diferenciando das demais, ou para se referir a qualquer pessoa sem especificá-la. Então, os substantivos, né? O substantivo Santos Dumont foi para especificar, né, uma pessoa, né? Uma pessoa em particular, diferenciando das demais, né? E por aí explica o fato dela ser construída, né? Ser produzida de maneira de uma letra inicial maiúscula, né? Indicando justamente essa particularização. Bom, o substantivo que nomeia algo ou qualquer ser de uma mesma espécie sem distingui-lo em particular é chamado de substantivo comum e sempre é escrito com letras iniciais minúsculas, né? Então, os substantivos comuns, eles nomeiam algo ou qualquer ser de uma mesma espécie sem distingui-lo em particular, certo? Exemplos: menino, filho, cidade, dia, tá? O substantivo que nomeia algo ou um ser específico da espécie recebe o nome de substantivo próprio, certo? E sempre é escrito com letra inicial maiúscula. Exemplos: Santos Dumont, né? Alberto Santos Dumont é o nome, né, do pai da aviação. Minas Gerais, nome de lugar. Brasil, né, nome de país.
Minas Gerais, estado. Tietê é o nome de um rio, né? Bom, substantivo coletivo. Leia um trecho de notícia apresentado a seguir. Um grupo de astrônomos anunciou em 2 de abril a descoberta da estrela mais distante já observada no universo. Batizada de LS1, os cientistas afirmam que ela é muito luminosa e tem uma massa 3 vezes superior à do Sol. A supergigante foi localizada em uma galáxia a cerca de 9 bilhões de anos-luz da Terra e fotografada pelo telescópio Hubble, o Hubble, em abril de 2016. A estrela LS1 no aglomerado de galáxias. Nossa, né? Agora, leia a seguinte frase e compare-a com a destacada no trecho. A supergigante foi localizada em um conjunto de estrelas a cerca de 9 bilhões de anos-luz da Terra e fotografada pelo telescópio Hubble em abril de 2016. Qual é a diferença entre as duas frases? Então, aí nós temos, a substituição da palavra galáxia, no primeiro aqui, a supergigante foi localizada em uma galáxia a cerca de 9 bilhões e tananá, etc. A supergigante foi localizada em um conjunto de estrelas. Então, aí é a substituição da palavra galáxia pela expressão conjunto de estrelas, certo? B, essa mudança alterou o sentido da frase? Não, porque galáxia significa mesmo conjunto de estrelas, certo? Então, recebe o nome de substantivo coletivo o substantivo comum que, no singular, nomeia uma coleção ou um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Então, o substantivo coletivo, diferente aí, o substantivo coletivo, ele indica, nomeia uma coleção ou um conjunto de elementos de uma mesma espécie, certo? Beleza? Então, gente, corrigindo esse exercício, beleza? Nós vamos comentar mais especificamente sobre esses subgrupos, do substantivo. Nós vamos falar disso um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Isso é só para vocês terminarem o exercício até a página 79, desculpa, para a gente, prosseguir as nossas aulas, beleza? Então, até mais. Beijos, fiquem com Deus.